Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã, a você, internauta, que se liga conosco na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo encontre guarida em nossos corações. Nós aqui estamos dando início ao culto do Evangelho no lar e no coração. Nós, nesses momentos, ligamos pensamentos e sentimentos a Deus, procurando envolver em nossas orações, em nossas preces, as pessoas que nós desejamos auxiliar, pedindo a providência divina que possa confortar o coração de cada um. E da mesma forma que nós estamos sendo envolvidos pela luz divina, por esse amor infinito do nosso Pai, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão em nosso pensamento, os seres amados, encarnados, desencarnados, todos passam a receber essas energias, porque nós nos tornamos como espelhos a refletir essa luz inolvidável de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que foi nosso Mestre mesmo que nos disse: tudo que ligardes da terra aos céus será também ligado dos céus à terra. E então, confiantes nessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos agora fazer uma prece, harmonizando nossos sentimentos, harmonizando nossos pensamentos, mentalizando a espiritualidade maior, anjos guardiães, mentores espirituais, falanges de espíritos socorristas que estão sempre trabalhando nesta seara divina para levar o conforto, a paz, a esperança em nome de nosso Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, aproveitemos bem estas energias. Podemos colocar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, e receberemos também o tratamento através da fluidificação dessas águas. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, naquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei junto delas. Você talvez possa estar pensando, mas eu estou só, não existe ninguém perto de mim. E então nós temos que abrir um parêntese para explicar. Todos nós temos a companhia dos nossos anjos guardiães, os mentores espirituais. E então não estamos sozinhos. Vamos confiar. Jesus está presente e vamos receber o tratamento espiritual conforme as nossas necessidades. Confiemos. Busquemos a presença do Mestre Divino
façamos a Ele nossos pedidos. Coloquemos em nossas orações a intenção que nós estamos procurando agora neste momento. Levar o conforto a um ente amado, a um ente querido, às pessoas que nos pediram orações, e envolvendo essas pessoas hospitalizadas em seus lares, nessas energias do amor, da paz e da esperança. Senhor Jesus, aqui estamos, com muita esperança e confiança, com muita alegria por mais um encontro com os espíritos de luz que estão favorecendo o nosso ambiente agora, para recebermos o tratamento espiritual através das energias que descem sobre nós dos planos mais altos. Mas também, Senhor, compreendemos que esse tratamento espiritual será completado com o aprendizado das lições que o Teu amor nos reserva, nas lições que o Consolador prometido nos trouxe em Teu nome, e que possamos aproveitar bem estes ensinamentos. Divino amigo, que esta paz e esta luz nos envolva a todos, encarnados, desencarnados, as pessoas que estão em nosso pensamento agora. Que a Tua luz permaneça, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Iniciaremos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, Instruções dos Espíritos, características do verdadeiro profeta. Desconfiem dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas especialmente nos momentos de transição em que, como no tempo atual, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se vestem de reformadores
e de Messias. É contra esses impostores que precisamos estar em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Vocês certamente perguntarão como poderemos reconhecê-los. Aqui está o perfil desses. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Então, vocês acham que Deus seja menos prudente do que os homens? Estejam certos de que Ele só confia as missões importantes àqueles que Ele sabe que são capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem bastante fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o discípulo. Para fazer a humanidade avançar moral e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque os encarregados dessa tarefa são sempre espíritos já adiantados, que realizaram sua evolução em outras existências. Pois, se eles não fossem superiores em relação ao meio no qual eles devem agir, a ação deles seria nula. Isto posto, concluam que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirem ainda essa conclusão, que, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, se ele estiver abaixo do papel que ele atribui a si, ou do personagem cujo nome ele usa, então ele não passa de um ator de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o seu modelo. Outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo a que foram chamados pela força de sua inteligência, ajudados pelo poder oculto que os inspira e dirige, sem que eles saibam, mas sem desígnio premeditado. Em resumo, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Nós os reconheceremos pelas suas obras.
enquanto os falsos profetas se posam como os enviados de Deus. O primeiro tipo é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre receoso de que não acreditem nele. Temos visto desses impostores se apresentarem como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, o que é uma vergonha para a humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé às semelhantes torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego. É que, se o Cristo reencarnasse na Terra, ele aí viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria um absurdo, que ele tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se vocês tirassem de Deus um só dos seus atributos, vocês já não teriam mais a Deus? Então, se vocês tirassem uma só das virtudes do Cristo, vocês já não teriam mais o Cristo. Por acaso, aqueles que se passam pelo Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observem e perscrutem as ideias e os atos deles. Então, vocês reconhecerão que, acima de tudo, faltam neles as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade, ao passo que eles têm o que Jesus não tinha: a cupidez e o orgulho. Notem, além disso, que neste momento em vários países há vários pretensos Cristos, como vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que, necessariamente, todos eles não podem ser verdadeiros. Tenham como certo que são pessoas que exploram a fé pública e acham cômodo viver às custas daqueles que as levam em consideração. Por tudo isso, desconfiem dos falsos profetas, principalmente em tempos de renovação, porque muitos impostores dirão que são enviados de Deus. Eles procuram para si uma vaidosa satisfação na terra, porém, uma terrível justiça os aguarda. Vocês podem estar certos. Mensagem de Erasto, na cidade de Paris, em 1862.
está muito bem especificado para nós. Quem são os falsos profetas? Em toda a humanidade, ou melhor, em toda a história da humanidade sempre existiram aqueles que querem tirar proveito da credibilidade do povo. E então, nas próprias palavras de Jesus, nós já fomos alertados. E, especialmente agora, nessa época de transformação da humanidade, esse período que estamos vivenciando, um período de transição planetária. Temos que estar atentos a muitos que se colocam como enviados, como mensageiros, como missionários. Voltamos a refletir nas palavras de Jesus. Quais são os frutos que oferecem esses pretensos missionários? O que eles têm oferecido à civilização, à humanidade, ao povo carente, necessitado. Quando dizemos necessitado, não é somente das coisas materiais. O momento de transição planetária abala as estruturas psíquicas e emocionais do ser humano. E então nós temos que observar o que esses que se dizem missionários, que se dizem profetas, que se dizem trabalhadores da seara de Jesus, qual é o conteúdo que estão levando ao povo carente de orientação espiritual e moral? Qual é a mensagem que eles levam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Se a mensagem está impregnada do sentimento de amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou, o amor incondicional, o perdão das ofensas, a humildade, a simplicidade. Essas são as virtudes que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos vendo nesta mensagem que nós temos que estar atentos. Porque na nossa carência, na nossa fragilidade emocional, muitas vezes, palavras brilhantes, palavras bem postas, se dizendo em nome de Deus, em nome de Jesus, pode trazer um despertar de interesse a nós, porque nós naquele momento estamos famintos e sedentos desta alimentação espiritual. Mas quais serão as consequências que virão a partir daí? Por isso temos que ver quais são os frutos, quais são as obras desses enviados de Deus, desses missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí esta reflexão, estas orientações. Sempre nós indicamos que deveremos voltar a estas lições para refletir com mais detalhes naquilo que
pode estar acontecendo na nossa vida individual. E então nós aproveitamos estas orientações para estarmos não só bem informados, mas nos precaver, estar atentos e buscar uma fonte que realmente será inesgotável desse alimento imperecível, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra do Mestre é palavra de vida eterna. Sempre nós encontraremos o alimento necessário para nós. Vamos então confiar na companhia dos nossos mentores espirituais, anjos guardiães, e procurar refletir para que possamos aproveitar bem os ensinamentos. E nós vamos agora ao livro Segue-me. O autor espiritual é Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O título: A Porta Divina. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus nos fala: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Comentário de Emmanuel. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro, em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve à fonte envenenada. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança, e muita vez perderás longo tempo
para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta verdadeira da verdadeira libertação. Através das muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Uma mensagem muito confortadora e mais uma alerta que nós estamos recebendo. É um complemento da lição anterior, porque nós estamos vendo em Jesus a porta que nós vamos encontrar a nossa libertação, a nossa evolução espiritual. E Emmanuel está nos dizendo que muitas pessoas que se aproximam de nós e às vezes têm uma capacidade a mais na sua intelectualidade, na sua formação acadêmica, na sua expertise de experiência, ela pode nos influenciar a determinados rumos na nossa existência, a tomar algum caminho que poderá nos trazer algumas consequências não muito felizes. Não é o que nós estamos vendo aí nessas palavras de Emmanuel? E então é mais um motivo para nós redobrarmos a vigilância e a oração, não é? Vamos ver Emmanuel dizer que nós precisamos examinar onde nós estamos entrando no sagrado depósito da confiança. Olha que expressão importante para mentalizar. Sagrado depósito da confiança. Por quê? A nossa confiança naquilo que nos é apresentado vai gerar consequências de alguma forma, de algum modo. E então nós temos que estar atentos. Lembrando novamente as palavras de Jesus. Sede simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. E então, através do estudo, através da meditação, nós vamos formando a nossa bagagem intelectual de conhecimentos, juntamente com as experiências que vão amadurecendo a nossa forma de vida, o nosso eu, a nossa personalidade. É importante, então, nós refletirmos e buscar qual é a parte mais essencial para nós, naquele momento. Mais uma vez, nós lembramos sobre o plano
que nós estamos agora é um plano divino de transição planetária. Temos que passar por todas essas tribulações. Faz parte das experiências do ser humano para o despertar da consciência, para a iluminação do ser, tanto individual como coletivamente, na sua coletividade. E então é imperioso estudar, refletir e nos fortalecer uma fé raciocinada nas palavras, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Finalizamos com essas palavras de Emmanuel. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável que recebamos proveitosas experiências. Olha que interessante. Sempre estamos adquirindo experiências. Felizes ou não tão felizes, mas são experiências, não é? Amealhando à custa de desenganos terríveis. Acredito que todos nós já experimentamos em algum momento esses desenganos. Faz parte das experiências. Mas então Emmanuel diz, só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios. Vamos lembrar a frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou. Por que um novo mandamento vos dou? Porque na primeira revelação aprendemos com Moisés amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então Jesus, em época que a humanidade já estava um pouco mais amadurecida, nos traz um novo mandamento. E qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o novo mandamento que Jesus trouxe e que sempre será novo para os aprendizes da Boa Nova. Sempre será esse novo ensinamento. Mesmo que nós tenhamos ouvido esta frase há algum tempo atrás, ele é sempre novo, porque sempre temos essa necessidade de buscar nos aprimorar na exteriorização dos sentimentos que aprendemos com a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E então, no clima sagrado de aplicação desses princípios, somente assim é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Maravilha de lição, né, gente? Fica então para a nossa reflexão da noite duas mensagens fantásticas e sempre atuais. Concorda? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos agora fazer as nossas vibrações, as nossas energias já restauradas com o clima das palavras, dos ensinamentos, das energias trazidas pelos bons espíritos
e com a nossa mentalização, com o nosso sentimento de elevação, vamos agora oferecer algo de nós pelos nossos irmãos sofredores. Confiemos, essas falanges de socorro estão sempre prontas a socorrer, a amparar e a ajudar os sofredores. Mentalizando aqueles que se encontram hospitalizados. Nas UTIs, no pronto-socorro, ou em seus próprios lares, confiantes nos recursos que a providência divina nos oferece. Vamos lembrar aquela passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando um centurião se aproxima do Mestre e pede a ele que ajude o soldado enfermo. E quando Jesus se predispõe a ir ao encontro do soldado, o centurião lhe diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas somente uma das suas palavras, o meu servo será curado. E Jesus então exalta a fé daquele centurião, aquele que era encarregado por um grupo de soldados. Da mesma forma, nós, com o nosso pensamento, com esta confiança no poder, na misericórdia, na luz do nosso Mestre, do médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que envolva estas pessoas na bênção, na paz e na luz. E vamos também mentalizar hospícios, manicômios, sanatórios, clínicas de tratamento psiquiátrico, ambientes necessitados dessas energias transformadoras que se irradiam do coração de nosso Senhor. Os irmãos procurando se libertar da escravidão do uso das drogas, do alcoolismo. Senhor Jesus, por esses irmãos carentes, sofredores e necessitados tanto quanto nós,
te pedimos o teu amparo, a tua proteção, a luz para dissipar as trevas que nos envolvem. Também pelas casas de repouso, os asilos, orfanatos e creches. Os irmãos nas penitenciárias, presídios, nas cadeias, que possam ser envolvidos na energia da paz e da luz. Senhor, queremos pedir pela nossa pátria querida, a pátria do Evangelho, coração do mundo, que o nosso povo tenha a resiliência, a perseverança, a confiança de que a força do bem é maior. Assim como aprendemos nas tuas lições, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o nosso povo tenha essa perseverança, Senhor, no bem, no convívio fraternal sem condições, amando e servindo em teu nome, pois a pátria do Evangelho é predominantemente formada por cristãos. E o cristão é aquele que serve em nome do Cristo. Divino amigo, gratidão pela tua presença na terra do Cruzeiro e dos missionários que tem enviado em todos os tempos para nos ajudar nesta caminhada evolutiva. Gratidão, Senhor. Te pedimos também pelos países, pelas nações que estão se reorganizando, que elas possam ter os dirigentes inspirados e orientados na lei do amor, da fraternidade e da paz. E assim, querido amigo Jesus e médico das almas, finalizamos pedindo-te pelas nossas famílias, os entes queridos, a proteção e o amparo necessário para cada um deles, onde estiverem. E vamos lembrar novamente tuas palavras. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus.
aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se arreceie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos assim o nosso culto do Evangelho no lar e no coração, com muita gratidão a você que nos acompanha, que nos apoia, que nos incentiva. Procure se ligar nas nossas redes sociais. Nossos estudos são postados, são gravados ou são transmitidos ao vivo conforme a circunstância. E então convidamos a todos a se inscreverem e nos seguirem nas redes sociais para que possamos divulgar estes ensinamentos, essas lições da doutrina espírita, aquilo que está no nosso alcance. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.